e nesse vídeo eu vou compartilhar com você em relação aos principais erros que você pode acabar cometendo e para você evitar isso quando você for subir campanhas dentro do Google Ads, quando você for anunciar dentro do Google Ads. Fala galera, tudo bem por aí? Hoje eu tô gravando com um cenário um pouco diferente e até mesmo segurando o meu celular aqui pela mão, tá? Tô aqui na agência, tá? Já tá um pouco mais tarde aqui e aí já resolvi pegar para preparar esse vídeo aqui para o canal, beleza? A ideia dentro desse vídeo é mostrar para você os principais erros que você pode acabar cometendo como afiliado e para você evitar isso, beleza? Então não esquece de se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse conteúdo se ele também foi relevante aí para você, certo? Então bora aí para o que interessa. Bom, então é o seguinte, a ideia aqui dos principais erros não é somente como afiliado, tá bom? Mas também outros pontos aí que você pode acabar utilizando se for para sua estrutura própria, se for para o seu projeto em si. Enfim, eu tenho pegado bastante jobs aqui dentro da agência e tem alguns que eu tô pegando também dentro do Google Ads e eu vejo que tem oportunidades aí em relação a isso. Beleza? Então o primeiro ponto que eu acredito muito é você não negativar as palavras-chave, tá? Esse daqui eu acho que é o fundamental, tá? É o principal aí que a gente pode classificar aí nessa top lista aí, certo? Então você não fazer a negativação de palavras-chave pode fazer com que você pulverize muito a sua verba. E isso daí é um erro iniciante que pode acabar acontecendo, tá? E às vezes não só iniciante, tá? Às vezes até a pessoa que já tem um tempo dentro do Google que vai lá e acaba esquecendo de negativar a palavra-chave. Já aconteceu isso comigo uma vez ou outra, tá? Então esse é um ponto que você precisa estar muito de olho na hora que você subir a sua campanha, já olhar e tá negativando as palavras que não fazem sentido para aquele seu anúncio, beleza? O outro ponto também é em relação ao seu link, tá? Tanto o seu link de afiliado quanto o link que você coloca na URL final, beleza? No seu link de afiliado, você tomar os seus devidos cuidados na hora de você não esquecer de colocar ele, certo? E se você for craquear o seu link de afiliado, você também verificar, fazer o teste antes para ver se ele está funcionando. Se você não tem noção sobre a ideia do que é o traqueamento do link, não fique pensando em você querer já fazer isso logo de primeira, tá? Eu demorei um bom tempo para começar a traquear os meus links aí de afiliado. Somente depois de um tempo, quando eu comecei a entender a lógica, e aí foi lá que eu comecei a colocar, tá? Mas se você é iniciante, não começa eu sugiro a não iniciar dessa maneira, só coloca o seu link de afiliado lá para evitar isso, tá bom? E também no seu link da URL final, você também precisa ficar de olho nele, tá? Por quê? Você precisa ver se o link ele não vai parar de funcionar, tá? Porque pode acontecer do produtor ele substituir o link, ele mudar a página e você não saber disso. E aí quando você for ver o seu anúncio ele foi reprovado pelas políticas do Google, então ele marca como URL não correspondente, não está funcionando, e aí você precisa corrigir. E aí se você não fica atento, você pode passar despercebido em relação a isso, beleza? E também se caso você tenha anúncios pausados, certo? Então se você tem anúncio pausado e você tem um URL lá que não está funcionando, vai dar como pontos aí dentro das políticas do Google. E aí também é um ponto que você precisa ficar de olho para que você evite um bloqueio aí na sua conta por às vezes não ter percebido isso, certo? E também um outro detalhe em relação à parte do link é você ficar de olho se o produto você ainda está como afiliado, se de repente o produtor não vai lá e cancela a sua afiliação. Por quê? Já aconteceu comigo de um produto que eu estava vendendo constantemente e aí o produtor foi lá e cancelou a minha afiliação. Eu cheguei a receber o e-mail, certo? Só que quando eu vi o e-mail, eu pensei, eu olhei ele por cima e aí quando eu fui olhar, eu pensei que era só um cancelamento do produto e aí eu ignorei. Quando eu fui fazer o meu fechamento do mês, e aí eu fui procurar o produto, não estava aparecendo lá para mim. E aí foi quando eu percebi que o produto que eu estava anunciando, eu já não tinha mais a afiliação dele. Ou seja, eu gastei
por volta de uns R$100 mais ou menos, 120 mais ou menos em relação a isso, tá? Por mais que eu tava com um ROI positivo, eu ainda acabei gastando esses R$100 e tava tipo vendendo e tudo mais, e aí do nada parou de vender e eu, cara, que estranho, né? Tava vendendo aqui e aí parou de fazer venda. Eu achei até estranho no momento, mas daí eu deixei. E aí quando eu fui fazer o meu fechamento do mês, a sorte que tava próximo do fechamento do mês, tava próximo do final do mês. Aí eu fiz o meu fechamento e aí quando eu fui procurar o produto, ele não estava mais lá, beleza? Então também é um outro ponto que você também precisa ficar de olho, certo? Pensando em um outro erro que também pode acontecer é você não saber os conceitos de palavras-chave, tá? Isso daí também é um outro ponto muito importante, porque se você não entende o conceito das palavras-chave, sobre o que é correspondência de frase, sobre o que é correspondência exata e correspondência ampla, por exemplo, tá? Você pode acabar pulverizando muito a sua verba. Eu já vi muita campanha só como palavra ampla e às vezes um termo muito amplo também. Logo, isso acaba fazendo o quê? Pulverizando muito a sua verba. E aí você tem que sempre pensar, se a pessoa ela tá buscando curso de maquiagem na web, você precisa estar colocando ele dessa forma, tá? Direcionando o seu anúncio e a sua palavra-chave com esse termo de pesquisa. Tá? Se você deixa ele muito amplo, pode vir muitas variações que você não tem ideia. Então isso pode fazer com que você perca muito dinheiro em relação a isso, tá? Então é um erro muito importante aí que você precisa ficar muito de olho, beleza? E um outro ponto que eu também considero é você não olhar o seu filtro de datas, tá? Às vezes você tá lá dentro da sua campanha, isso daí é principalmente para iniciante, você tá lá dentro da sua campanha e aí você não olha o seu filtro de datas e você acha que não está consumindo a sua verba. Então, sempre quando você for olhar suas campanhas, analisa o período que você quer, analisa o filtro lá, clica na opção do filtro e vê quais pontos do dia que você quer filtrar, tá? Se você quer filtrar em relação ao dia que você está vendo, então coloca a data do dia que você está vendo. Por quê? Se você está olhando um período que a sua campanha não estava rodando, você vai achar que a campanha não está tendo clique, não está tendo nada. E aí você fica pensando, cara, não está consumindo aqui, nem nada, enfim. Então fica muito de olho em relação a isso. Além disso, um outro detalhe que eu vou acrescentar é quando você for olhar dentro do filtro de palavras-chave, por exemplo, você olhar se dentro do filtro não tem uma palavra em específico e às vezes você não encontrar a sua palavra, tá? Isso não só para as palavras-chave, tá? Isso também pode se relacionar aí tanto dentro da campanha em geral, dentro de um grupo em geral, dentro do seu anúncio em geral. Sempre fica de olho em relação ao filtro para ver se não tem algum filtro selecionado e aí você precisa tirar ele, beleza? Então fique sempre de olho nesse ponto também, certo? E por último, o que eu acho também muito importante e que pode ser um erro também é em relação a você querer pagar um CPC muito caro e você deixar rodando aquela campanha por uma comissão que às vezes não é tão interessante, certo? Então já aconteceu comigo de querer deixar pagar CPC muito caro em relação a uma campanha e deixar ela rodando até chegar lá a métrica aí de não a métrica, né, mas chegar aos dados aí de pelo menos R$100, certo? E aí não acho que é muito interessante. Então eu procuro sempre olhar se nos primeiros momentos, nos primeiros cliques, ele tá com um CPC muito alto. Se tiver com um CPC muito alto, eu já resolvo tá pausando a campanha e partindo para uma outra. Hoje já não fico mais pensando em querer rodar aquele produto devido ao CPC, tá? Por que eu falo isso? Eu tive uma campanha no display, só para você ter uma ideia, onde o CPC ele tava por volta de, acho que era R$6,94 ou era R$7, eu não lembro. E aí ela não tava rodando, né? Só tava dando impressão e tudo mais. Aí eu aumentei o meu CPC. Aí quando foi o primeiro clique, ele já me deu esse valor. Aí eu, cara, automaticamente eu fui lá e resolvi pausar. Porque para mim não fazia muito sentido para estar fazendo esse tipo de anúncio para esse determinado produto, beleza? Então isso daí também é muito importante você ficar de olho, beleza?
Bom, o vídeo ele foi isso, espero muito ter contribuído aí contigo, beleza? Nos vemos aí numa próxima. Hoje foi o formato aí um pouco diferente, segurando aqui o celular, mostrando aqui um pouco esse cenário aqui, beleza? Então, tamo junto, é isso e valeu!